A graça de Deus seja com todos, que todos estejam na paz, no amor e na alegria do reino de Deus. Bendito seja o Senhor que nos deu essa gloriosa e viva esperança, e nele nós prosseguimos, sendo mais que vencedores por meio de Jesus que nos amou. Nós que cremos e que vivemos por meio da vida de Jesus Cristo, nós somos educados na vida espiritual. E nesta educação, nós aprendemos a lidar com as pessoas incrédulas. Uma das características das pessoas que estão debaixo do pecado é o falar envenenado. A palavra maligna, fingida. Nós vamos ver essa descrição em duas passagens, para que nós possamos aprender a lidar com estas pessoas e educar a nossa alma de tal maneira que tenhamos um comportamento que envergonhe estas pessoas através da nossa sabedoria, conhecimento e santidade. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, a descrição dos pecadores. E é assim, veja só. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aí o Espírito Santo vai revelar como são as pessoas que estão debaixo do pecado. Estão na natureza pecaminosa, produzindo palavras envenenadas. Vejam só. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, alguns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua promovem engano ou urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Portanto, não vamos esperar que as pessoas que estão no mundo e que não creem em Jesus Cristo e não foram salvos tenham um comportamento diferente do que está descrito aqui. Essas pessoas têm veneno na língua. Estas pessoas estão com a boca cheia de maldição. Estas pessoas são velozes para fazer o mal. Nos seus pensamentos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há como ter paz com ela no sentido espiritual. São inimigos da verdade e do Espírito Santo. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, como nós vamos lidar com estas pessoas? Nós temos que ser educados espiritualmente e aprendermos espiritualmente como lidar com elas. Ainda em Tiago, diz assim sobre o modo de falar destas pessoas. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, no versículo 8, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 8, a língua, ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Se nós não tivermos cuidado,
As pessoas são como serpentes, elas vão nos picar, e introduzir o veneno delas em nós. E qual é o veneno delas? É o veneno do pecado, da desobediência, da incredulidade. Elas não têm boas palavras. Se você tomar a palavra delas para você, é como se você fosse picado por uma serpente e recebesse este veneno que é o pecado, que é a palavra de Satanás. Portanto, nós temos que aprender a lidar com estas pessoas. Nós vamos ver que a primeira coisa é nós observamos Jesus. Jesus é o mestre. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu os pecadores. Jesus venceu os religiosos. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu tudo. Há um homem que venceu. E nele nós também podemos vencer diante destas pessoas. A primeira coisa que temos que aprender está em Isaías 53. Veja o que está escrito em Isaías 53. É o comportamento de Jesus diante destas pessoas. E é assim no versículo 7. Ele, Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós precisamos de aprender a ficar calados. Essa é a primeira coisa. Se nós não aprendermos a ficar calados, nós vamos começar a falar. E a pessoa que anda segundo a carne e vive no pecado, ela não tem limites para falar. As palavras são venenosas e elas não têm limites. Espiritualmente falando, cada pessoa é como um lote de terras, é como uma terra. Nós não devemos falar, porque se nós começarmos a falar, nós vamos pisar no terreno do inimigo, do adversário. Então, poderemos começar a debater, a discutir, ou a contradizer, ou a se defender, e nós vamos nos contaminar. E o veneno das palavras daquela pessoa vai contaminar a minha alma. Eu vou me sentir mal, e a situação vai ficar difícil espiritualmente para mim, e eu vou sofrer. Se essas pessoas nos humilham e nos oprimem, nós devemos ser como Jesus. Não abrir a boca. Devemos ser como uma ovelha, como um cordeiro levado ao matadouro. Nós devemos estar como mortos. A nossa carne deve estar como morta. E diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Essas pessoas tentam nos arrancar a lã. Isto é, tentam tirar de nós o que nós temos de valor. Nós devemos ficar calados. São, num único versículo, a mesma situação, o mesmo comportamento de Cristo deve ser o comportamento do cristão. Isso nós levamos muito tempo para aprender, mas devemos aprender. É uma educação espiritual tremenda, ficar calado. Jesus disse que nós devemos dizer sim, sim, não, não. Nós vamos ver em Mateus. Mas olhando a palavra aqui em Isaías, 3 vezes diz que ele ficou calado, mudo. Veja só, vou ler o versículo de novo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Que lição para nós. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores. Ovelha muda. A ovelha, quando se pega nos 2 pés da frente e os pés traseiros, nós vemos que ela fica muda, ela fica quieta. Ela não se defende. Devemos ser assim. Não se defenda. E nós vamos ver no final quem vai nos defender. Agora, vejamos o que Jesus ensinou em Mateus.
Mateus 5, versículo 37, Jesus ensinou assim. Então a primeira coisa é ficar calado. Se falarmos, é Mateus 5, 37. Se falarmos, nós temos em Mateus 5, 37, essa palavra vem do contexto sobre o juramento. Pois sempre que alguma questão é colocada, as pessoas dizem, eu juro por isso ou por aquilo, e começam a se explicar. Não devemos ser assim. Jesus disse em Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Veja que Jesus está nos ensinando que a palavra é algo muito sério. E nós devemos falar muito pouco. E nossa palavra deve ser, se falarmos, pois primeiro nós devemos ficar em silêncio. Se houver necessidade, nós podemos dizer sim. E o nosso sim deve significar sim, verdadeiro. Você pode fazer isto? Sim. Você pode fazer isto? Não. Isto é sinceridade. Seja sincero, seja verdadeiro e seja econômico, se for necessário falar. Não precisamos de dar explicações. Pela lei humana, nem diante do juiz nós precisamos falar. Não somos obrigados a falar. Não. Então, estamos educando a nossa alma. Pois Jesus disse, pelas suas palavras, sereis salvos ou sereis condenados. Porque a palavra é algo muito importante. Vejamos que lá no livro na carta que Paulo escreveu a Tito, e vamos ver a carta que foi escrita a Tito, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Veja que o padrão cristão é praticar somente coisas boas. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Nós precisamos mostrar integridade. Nada deve nos corromper, para sermos firmes. Note que se você for corrompido por algo, a sua alma não vai ter firmeza. Você não ficará seguro. O Espírito Santo, ele fica triste e ele pode se afastar de nós e nos deixar em situação difícil, porque nós abandonamos o padrão de boas obras e a integridade. Jesus veio trazer incorrupção e vida e devemos permanecer nesta vida. Primeiro eu fico em silêncio, depois eu posso dizer sim, sim, não, não. Depois eu tenho que ter um padrão de boas obras. Viver uma vida santa. Nada que seja duvidoso deve ser praticado. Devo ter uma linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia. O mundo tem uma linguagem doente. O que nós lemos? O que há na língua das pessoas, na palavra das pessoas? Veneno. Veneno mortífero. Cuidado. A vida aqui na Terra é algo muito precioso. E nossa vida espiritual é muito preciosa. E nós agora temos a vida de Cristo. Então nós somos educados espiritualmente. E pela educação espiritual que recebemos, nós temos que ter uma linguagem irrepreensível. Pessoas que creem e que não vigiam a sua linguagem,
estão em fraqueza espiritual. Nós temos que ter uma linguagem irrepreensível. Isto é um longo aprendizado. Estamos aprendendo Cristo. Qual é o resultado? O resultado é para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quem é o adversário? É o homem incrédulo. Porque da mesma forma que o Espírito Santo está nos enchendo, está em nós, Satanás está nos homens incrédulos. A vida do diabo está neles. Eles estão nos olhando com muito desejo que nós sejamos pecadores como eles. Sejamos desonestos como eles. Sejamos mentirosos como eles. Portanto, nós devemos ser santos como Deus é santo. Sermos puros como o Senhor é puro, para que essas pessoas sejam envergonhadas. E o adversário não tenha nada a dizer de nós de verdade. Por isso Jesus diz: quando vos injuriarem, falarem mal de vós, levantarem falso, mentirem, por causa que vocês creem em mim, vocês devem se alegrar. Lógico, as pessoas têm veneno na língua, soltarão boatos falsos, haverão mexericos, fofocas a nosso respeito, mas diante de Deus, Deus está olhando por nós e para nós, e está vendo a integridade do nosso coração. Por isso, em Romanos, nós temos no capítulo 14, a atitude que nós devemos ter. É uma atitude que nós passamos na nossa confiança a Deus. Romanos 14, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Romanos 14, versículo 19. Se as pessoas estão falando coisas falsas contra nós, mentindo contra nós, aqui está a palavra. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a nossa atitude final. Não abrir a boca. Se abrir, sim, sim, não, não. E se falarmos linguagem irrepreensível, linguagem sadia, e se fizerem mal a nós, não vamos vingar, não vamos vingar. O homem, na sua natureza velha, vinga do outro. Nós não devemos vingar. Devemos perceber que Deus é que faz a justiça. É Deus é que vinga. E assim, nós devemos fazer como Jesus ensinou. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, o Espírito Santo estará sobre você. Que maravilha é esta! E é assim que nós vencemos as línguas envenenadas, as palavras envenenadas dos homens. Assim nós vencemos a maledicência, a mentira e o engano. E cada dia mais nós participamos da vida de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, meditem na palavra de dia e de noite. A paz do Senhor.